Vamos lá, pessoal. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo de direito constitucional, vamos falar agora do estado de sítio. A gente já falou da intervenção federal, a gente já falou do estado de defesa e agora vamos falar um pouquinho do estado de sítio. Tá certo. O que é o estado de sítio? Ele também é uma medida excepcional e temporária para restaurar a ordem em momentos de anormalidade. Qual o diferencial do estado de defesa, então? É que aqui nós temos uma medida mais severa. O que é que eu quero dizer com medida mais severa? Se no estado de defesa, pessoal, nós já temos um aumento do poder repressivo do Estado, aqui esse aumento vai ser ainda maior. A gente aumenta ainda mais o poder repressivo do Estado e, consequentemente, a gente limita ainda mais os seus direitos fundamentais, as suas liberdades individuais. Então, nós temos essa medida excepcional e temporária para restaurar a ordem em momentos de anormalidade, restauração da ordem em momentos de anormalidade, tá certo? Sua abrangência pode ser em locais determinados, como no caso do estado de defesa, que é sempre em locais restritos, sempre em locais determinados, ou pode ser em todo o território nacional. Ou pode ser em todo o território nacional. Então, enquanto o estado de defesa sempre vai ser em locais determinados, são locais certos, claros, que nós sabemos que estão sendo atingidos por uma crise, por um problema, e por isso nós precisamos do estado de defesa. No estado de sítio, pode ser em locais determinados ou pode ser em todo o território nacional, tá certo? Nós temos aqui um aumento ainda maior do poder repressivo do Estado, consequentemente uma restrição ainda mais ampla dos seus direitos fundamentais, tá certo? E quais são as situações que autorizam a decretação do estado de sítio? Nós temos a ineficácia do estado de defesa, isso vai estar previsto no artigo 137, inciso 1, tá certo? Nós vimos na aula passada que o estado de defesa pode ser decretado por 30 dias, não resolveu o problema, prorroga por mais 30, e aí não resolveu, nós temos que partir para o estado de sítio. Então essa é uma hipótese, essa é uma possibilidade. A outra é comoção grave de repercussão nacional, também prevista no artigo 137, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional. Aqui o problema nasceu, o problema aconteceu já em todo o território nacional. Eu sei o que é que você está pensando, olhando para mim e para o quadro nesse momento. Pablo, é o coronavírus poderia autorizar a decretação de um estado de sítio? Talvez, tá certo? Se isso gera uma comoção grave de repercussão nacional, isso pode autorizar a decretação do estado de sítio. E a terceira e última hipótese é declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Aqui, artigo 137, inciso 2, segundo inciso do artigo 137. Declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá bom, qual a duração desse danado? O estado de defesa a gente sabe, a duração são 30 dias. Qual a duração do estado de sítio? Nas hipóteses do artigo 137, meu Deus do céu, faltou um aqui, ficou só 37. Esse foi o corretor ortográfico do pincel, vocês, por favor, desconsiderem. Artigo 137, inciso 1, ineficácia de estado de defesa ou comoção, a duração dele vai ser de até 30 dias. Então, você tem 30 dias. Se não resolveu o problema, prorroga por mais 30. Não resolveu, mais 30. E assim sucessivamente até termos a solução do problema. Então, se você tem uma comoção grave de repercussão nacional ou uma ineficácia de estado de defesa, ele vai ser decretado por 30 dias, não resolveu, prorroga por mais 30, não resolveu, mais 30, mais 30, mais 30. Pablo, por que é assim? Por que é dessa forma? Para que a situação possa ficar sendo reavaliada. Então, teve a decretação, não resolveu, analisa o que foi que aconteceu, mais 30, mais 30, mais 30. Tá bom, e no caso do artigo 137, inciso 2, em caso de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesse caso aqui, a duração é enquanto for necessário, tá certo? Enquanto for necessário.
Aí você olha para mim e pergunta, mas Pablo, por que numa guerra não pode ser de 30 em 30? Aí eu lhe respondo, calma lá, né, jovem padawan, até parece que a gente ia estar numa guerra com um Estado estrangeiro. Não, suspende aí o ataque, para tudo que a gente tem que decretar de novo. Não funciona dessa forma. Então, numa guerra, vai ser decretado pelo tempo que for necessário. Tá bom, quais são os direitos que são restritos no estado de sítio? Na primeira hipótese, ineficácia de estado de defesa ou comoção de repercussão nacional, nós temos basicamente os mesmos direitos do estado de sítio e mais alguns. Obrigação de permanência em local determinado, mais ou menos como um toque de recolher, ou uma proibição para que você saia de casa ou para que você possa se locomover livremente. Então, atinge a sua liberdade de locomoção. Detenção em edifício não destinado a acusados condenados por crimes comuns. Aqui aparentemente é uma maravilha, porque você poderia ser detido não numa cadeia ou num presídio, mas você poderia ser detido num bar, tá certo? Olha que coisa boa, olha que coisa bacana. E sua esposa não poderia, sua namorada não poderia reclamar de nada, porque afinal de contas nós estamos em estado de sítio. Meu amor, eu não queria ficar aqui bebendo. Foi o estado de sítio que me obrigou. Você reclama com o presidente da República, que foi ele que decretou esse negócio. Então, a detenção em edifícios que não são destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Brincadeiras à parte, pessoal, seria a possibilidade de você deter alguém em um quartel, em, sei lá, uma escola que foi adaptada para outras finalidades, em um local que não é destinado a acusados ou condenados. Tá bom. A inviolabilidade de correspondência, o sigilo das comunicações, a prestação de informações, a liberdade de imprensa, de radiodifusão e televisão também poderão sofrer limitações na forma da lei. Então, essas liberdades de comunicação e os sigilos das comunicações poderão sofrer restrições também. Poderá haver busca e apreensão em domicílio, então todo aquele negócio bacana que a gente já sabe, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, etc., poderá sofrer restrição também. Intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. Isso nas hipóteses do artigo 137, inciso 1, tá certo? 137, inciso 1. Quando nós tivermos ineficácia de estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional. E aí você olha para mim e diz, Pablo, e se for uma guerra, se nós estivermos em guerra declarada, se estivermos respondendo a uma agressão armada estrangeira, nesse caso, quais são os direitos fundamentais que poderão sofrer limitação? Pessoal, nesse caso a Constituição não declarou, ela não falou, porque numa guerra todo e qualquer direito fundamental poderá sofrer uma limitação, poderá sofrer uma restrição. Mas, Pablo, até o direito à vida? Sim, até o direito à vida. Lembrem que, constitucionalmente, a única possibilidade de pena de morte que nós temos no Brasil é em caso de guerra declarada. Então, aqui seria, em tese, qualquer direito, inclusive a vida. Inclusive o direito à vida. Tudo certo? Por que é assim? Por que é dessa forma? Porque numa guerra, numa resposta a uma agressão armada estrangeira, essas coisas são necessárias. Torna-se necessário limitar, eventualmente até suprimir, porque no caso de uma pena de morte, você tem a verdadeira supressão do direito, mas torna-se necessário limitar todo e qualquer direito. Você não pode estabelecer a priori o que é que vai ser limitado. Pessoal, espero sinceramente que estejam gostando. Vamos dar sequência na próxima aula. A gente vai ver um comparativozinho entre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, para você nunca mais confundir esses três danados aqui.